Ok, pessoal, graça e paz para todos. Estamos iniciando agora mais uma matéria e a introdução ao Novo Testamento. Nós já estudamos o Antigo Testamento e agora é a vez do Novo Testamento. Vamos trabalhar historicidade, datas, autores, assuntos e informações em geral para que possamos compreender um pouco melhor toda a expressão do Novo Testamento. Bom, essa matéria, como você sabe, ela se repete depois com outros assuntos mais particulares. Esta aqui é a matéria que vai dar uma sinopse geral, né, para a gente ter uma ideia, uma cosmovisão do que seria o Novo Testamento. Depois, lá no segundo ano, terceiro ano, essa matéria volta, mas volta de outra forma, com mais expressões teológicas, históricas, sociais, culturais da matéria, ok? Eu creio que você já deve estar com a apostila em mãos, certo? Vamos então à primeira aula da apostila aí. Deixa eu abrir aqui para você. Deixa eu dar um double check, para ter certeza que estamos na mesma página. Muito bem, estamos aqui já abertos. Agora, deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos lá na parte das introdutórias, ok? Vamos ter um pouco de introdução para saber um pouquinho mais sobre esta matéria. E como eu digo sempre, é bom que você tenha sempre um caderno do lado para anotar informações novas. Você pode anotar e depois lançar no computador, lançar no seu iPad, no seu tablet ou até mesmo no seu celular. Ok, vamos para as introdutórias, então. A força dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, sem dúvidas, foi impacto na história da cultura, da sociedade, no pensamento e no comportamento. Não apenas no primeiro século de nossa era, porém, por toda a formação do mundo de então. Muitos costumes foram moldados a partir da influência destes livros e sua aplicabilidade. Comunidades inteiras em toda a Ásia Menor foram atingidas pelos princípios gerados através da inspiração da palavra de Deus. A virtude foi tão gloriosa que é inegável o papel que a igreja exerceu sobre os povos. Sabemos que o Espírito Santo foi o impulso maior e que da perseguida igreja chegou a conquistar o Estado. Essa conquista do Estado realmente foi quando o evangelho atingiu Roma, mas mais no sentido político, né? Quando Constantino, entre aspas, se converte, nós sabemos que o império da época, o Império Romano, contava no mundo com 60 milhões de habitantes, dos quais 48 milhões já eram crentes em Jesus. Então, não tinha muito para onde o imperador correr, a não ser abraçar a causa do evangelho. Esses livros, nós já estudamos outrora, foram colocados aos poucos, né, no cânon sagrado. A primeira ideia de um cânon foi do Marcião, que era um herege, negava Deus do Antigo Testamento, né, dizendo que era diferente do Deus do Novo Testamento. E também ele fez um cânon particular, né, colocou só as cartas de Paulo, o livro de Lucas. Depois dele, aí a igreja reagiu, o próprio Irineu compilou Memória dos Apóstolos, veio o Credo Apostólico, veio o Didaquê, ou seja, foi meio conturbado, até que no terceiro século, Damásio I manda fechar os 27 livros, e aí a igreja aceita como um todo, né? Alguns foram colocados na história como livros apócrifos, né? Ou livros comuns, profanos, que não foram inspirados, mas o que está aí realmente foi que ficou desde aquela época. Também a força que esses livros compõem, o Novo Testamento, exerce uma influência muito grande na sociedade daquela época. Aquela sociedade fora tocada por Deus através das práticas cristãs e da ênfase da igreja
à santidade. E nesta ênfase, teve que se bater de frente com muitos costumes da época. Assim foi a força aí do Novo Testamento. Apenas lamentamos o desdobrar da situação posterior. De uma parte da igreja enveredou pelos caminhos fora do padrão que o próprio legado cristão difundia. Daí porque tivemos a questão da reforma, gente. A reforma protestante acontece por causa disso aí. Entretanto, Deus sempre levantou homens e mulheres por toda a história, comprometidos com a verdade e a justiça do Evangelho e o viver cristão autêntico. Estas pessoas souberam guardar o mais ortodoxo da sua fé em Cristo. Irmãos e irmãs foram jogados às feras das arenas da morte, queimados vivos, cortados na lâmina da espada. Não se renderam. Sua firmeza inspirou as gerações que vieram depois. Eu até escrevi aquela música, né? Sempre vou lembrar. Depois no coro. Ah, meu Deus! Ah, por causa disso aí. Milhares de irmãos morreram por amor a Cristo nas arenas de Roma, nas catacumbas, Ciclo Máximo, Via Ápia. O imperador chegou a iluminar a estrada com o corpo dos irmãos pendurados nas estacas queimando. Era um evangelho colocado à prova. Se fosse hoje, tenho certeza absoluta que menos da metade seria na igreja. Naquela época significava morrer. Quem queria morrer? Esse povo deram a sua contribuição ao evangelho. Sabe qual foi? A própria vida. Qual é a sua contribuição? Meu Deus. Então, com o decorrer do tempo, a igreja foi perseguida, né? Bem antes de Constantino, é claro, né? Constantino vai arrefecer a perseguição e Teodósio primeiro. Depois vai até elencar a igreja perseguindo os pagãos. Mas que no caso mudou a moeda, né? Mudou a forma de fazer. Vamos continuar aqui, então. O Novo Testamento... Deixa eu pôr mais em cima aqui meu quadrinho, fica melhor. Peraí. Vamos lá. Isso, agora sim. Agora vamos subir mais um pouquinho a tela para ficar melhor para a gente. Okay. O Novo Testamento conta com 4 evangelhos, a historicidade do livro de Atos dos Apóstolos, entre cartas e epístolas. Um destaque especial ao apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas e epístolas, embora haja outras cartas que realmente foram levadas a locais que não conseguiram mantê-las ou copiá-las. Assim, perdemos preciosidades. Ainda na lista das cartas e epístolas, temos a epístola aos Hebreus, além das epístolas 1 e 2 de Pedro, 1, 2 e 3 de João, Judas, não o traidor, é claro, e por derradeiro o Apocalipse de João. Esses documentos não foram reunidos de última vez, e pronto. De início, nem todos foram aceitos pela liderança da igreja. Na época, cabendo assim debates e defesas, porém, no final, o consenso venceu. Inclusive, o Apocalipse é um dos últimos a entrar no cano, né? Eles tinham dificuldade de entender o Apocalipse e colocar o Apocalipse. O apóstolo Paulo sofreu também algum tipo de perseguição dentro da igreja, porque ele não tinha sido um dos que esteve com Cristo, porque um dos critérios para ser apóstolo era um dos que esteve com Jesus pessoalmente. Mas sim, Paulo teve a experiência de Damasco, onde Cristo falou com ele pessoalmente. Então ele se enquadrava direitinho dentro dos parâmetros para ser um apóstolo, né? E aí você vê, preste bem atenção nisso aqui, ó. O que é carta e o que é epístola? Qual a diferença de carta e epístola? Muito simples. Para não ficar com explicação técnica aqui, a carta ela é menor e a epístola é bem maior. A partir de um certo número de letras, vira uma epístola e depois vira um livro, podendo chegar a uma enciclopédia. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos aqui. Houveram outros livros de pessoas piedosas que tiveram escritos também inspirados, como o caso de Pastor de Hermas, como também a epístola de Policarpo, as de Inácio, as de Clemente, 1 e 2 Clemente,
que eram aceitas por algumas comunidades cristãs. Contudo, estas obras foram retiradas de pertencer ao cânon. Assim, notamos a preferência pela ortodoxia, ou seja, os escritores que foram testemunhas oculares, sendo que Paulo foi aceito por seu testemunho da estrada de Damasco. Enfim, os 27 formam o cânon, foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo, pelo menos desde o século III. Há exceções, como da Igreja Ortodoxa da Etiópia, que reconheceu o pastor Hermas, século III, e a Peshitta, Bíblia da Igreja Ortodoxa Síria, que não inclui o Apocalipse de João. Você vê que o que nós temos hoje é o mais aceito na cristandade. Mas há alguma diferença aí, de algumas igrejas a respeito do recebimento de alguns livros. E você vê que o Hermas, o pastor de Hermas, quem já leu Hermas sabe o que eu estou falando, né? O Hermas é tanto quanto Paulo, muito parecido com o estilo de Paulo. Dá até para substituir, sinceramente. Então, isso aí é uma pequena sinopse do começo do nosso Novo Testamento. Vamos, então, ao nosso questionário. Deixa eu recapitular com vocês aqui um pouquinho, para ninguém ficar perdido aí. Então, ali, o primeiro parágrafo fala sobre a questão da influência do Novo Testamento na sociedade de Roma e do mundo inteiro na época, né? Também o negável papel do Espírito Santo sobre a igreja, como ele dirigiu a igreja naquela época também. Também temos aí que uma parte da igreja se enveredou por destinos errados, tanto é que foi proposta a reforma protestante. Então, o NT, o Novo Testamento contendo aí as 13 cartas de Paulo, né? A primeira e segunda epístola de Pedro, 1, 2, 3 de João, Judas, Apocalipse, e isso aí forma o cânon do Novo Testamento. E aí também a questão das cartas que não entraram na época, que poderiam ter entrado, né? E algumas igrejas que não usam a Bíblia completa como nós usamos aqui. Vamos ao nosso questionário? Vamos para a gente fazer melhor aqui. Aliás, essa aula não tem questionário. Vocês estão vocês estão abençoados, hein? Essa primeira aula não tem questionário. É sempre assim, a primeira e a última não tem. É da segunda até a 11ª, da 2 a 11. Então, essa não tem. Então, já que não tem essa aqui, eu vou buscar aqui em cima a introdução, porque está dentro ainda do tema introdução, né, que estamos lendo aqui, para a gente aproveitar que não tem o nosso questionário. Aqui na página 11, a introdução. Palavra do professor. Conhecer a Bíblia é uma oportunidade ímpar. Estudá-la e aprofundar-se em seus diversos temas é mais que excelente. Através do nosso curso, você poderá entender alguns temas, o porquê de algumas situações bíblicas, o tempo, o local, quem escreveu, para quem foi destinado o livro, qual o tema tratado. Esse conhecimento é uma ferramenta que, em muito, vai ajudar a tornar o estudo da Bíblia bem mais proveitoso. Ore ao Espírito Santo que lhe ajude também e seja guiado pela presença de Deus para entender os propósitos dele em sua vida. Veja com carinho as explicações desta apostila, pois ela é de modo interativo. Acompanhe sempre dando um checklist e obtenha o melhor resultado em notas e cargas horárias, ok? Bom, nós já começamos aqui a entender o que seria a ideia do Novo Testamento. Quero lembrar a vocês todos que, na verdade, não houve assim um trabalho de nós temos que fazer um Novo Testamento. Nós temos que constituir um Novo Testamento. Não, não é bem assim, não. Ele surgiu de acordo com a necessidade. Alguém compilou uns livros errados lá, que foi o Marcião e outros, e começaram a fazer proselitismo, ideias errôneas paralelas ao Evangelho. Então, a igreja teve que se reagir, inclusive com esse nome de católica na época, porque era um nome que identificava um grupo diferenciado daqueles que estavam ali fazendo coisa errada, né? Usando o nome errado ou colocando livros errados. Então, essa nomenclatura que veio no segundo século, a Igreja Católica, ela foi só para isso. Depois ela, né, desviou-se, teve que vir a reforma, mas o começo é aí. Essa é a cosmovisão do Novo Testamento.
a necessidade de ter um livro foi por quê? Veja só, 3 fases que a igreja passou. Primeira fase é a fase do testemunho pessoal. As pessoas viam Jesus, ouviam Jesus. A segunda fase é a fase auricular. As pessoas ouviram, quem viu e quem ouviu contava os que não tinham visto, né? Em terceiro lugar, a parte escriturística, onde eles começaram a escrever, a registrar, né, na cristandade os fatos mais importantes do cristianismo. Então, o Novo Testamento, ele nasce nessa qualidade, né, de reportar-se à igreja que havia nascido. Eles tinham nas mãos, sabe o que, gente? A Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. Está vendo? Tanto é que Cristo citou as Escrituras, os apóstolos citaram as Escrituras, não é isso? Todos eles, Maria que citaram as Escrituras, que é o que eles tinham em mãos. E depois houve uma campanha de judeus contra a igreja por estar usando, né, o Antigo Testamento em grego nas igrejas. Eles contestaram na época. Foi aí que começou a surgir, então, os livros do Novo Testamento, aí apareceu também a Bíblia cristã. Ok? Muito obrigado. Esse é o começo, a sinopse, a introdução. A gente volta já com a segunda aula e já com o teste para você ficar esperto. Daqui a pouco, Deus abençoe. Você está no módulo, aliás, você está na disciplina Introdução do Novo Testamento. Essa foi a aula número 1.